Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem? Irmãos aqui no templo, irmãos e irmãs em casa, então começando a chegar aí o nosso tempo de estudo, de reflexão. Uma alegria podermos estar aqui nessa manhã para refletirmos sobre igreja, sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso compromisso com Jesus enquanto igreja. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir dos versículos 57. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, a partir do versículo 57, que diz: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde moram, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Esse é um texto que, acredito eu, desde 2015, é um texto que me atravessa de diversas maneiras. Eu falo 2015 porque foi quando Deus começou a colocar no meu coração o desejo de servir a Ele de uma forma específica, né, no ministério. E desde então esse texto, ele fala muito ao meu coração no sentido de entender esse nosso compromisso com Deus, entender os termos que Jesus apresenta para a gente estabelecer esse compromisso com Ele, né? Esses termos, né, de prioridade, de renúncia, de entender as condições a que nós seremos submetidos ao firmarmos esse compromisso com Ele, né? Entendermos que nós nos submetemos a uma vontade que não é mais nossa, mas à vontade dEle, às ordens que são dEle, e não de acordo com o nosso próprio querer, né? Entendendo que nós vivemos para algo muito maior do que a nossa própria satisfação, do que a própria nossa vida, do que o nosso próprio desejo de querermos as coisas do nosso jeito. Então, vivermos para anunciar o reino de Deus, vivermos para promover o reino de Deus, é o propósito de nós seguirmos a Jesus e de nós firmarmos um compromisso com Jesus. E nessa manhã nós queremos entender um pouquinho mais sobre isso e vamos orar nesse momento para nós iniciarmos nosso tempo aqui de estudo, de reflexão. Depois a gente vai cantar algumas canções, depois a gente vai ter o nosso estudo. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia para a honra e para a glória do Teu nome. Nos permitem, ó Deus, viver esse dia na Tua presença e na presença dos nossos irmãos e irmãs, como uma comunidade, como uma família que nós somos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que, ao refletirmos sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor nos diz sobre a igreja, sobre a forma como o Senhor deseja que nós sejamos igreja, que nesse momento, ó Deus, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e, de fato, coloque no nosso coração o desejo de firmarmos um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Não um compromisso de palavras apenas ou por uma imagem, mas por, de fato, um coração que responde ao Teu amor com sinceridade e com
compromisso, ó Pai. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé para louvar, e eu quero cantar uma canção, ensinar uma canção, na verdade, uma canção nova, uma canção bem simples, que diz que Deus ele está presente aqui entre nós, que para quem se rende ao amor de Deus, nós não temos motivos para temer, para termos medo, porque Cristo Jesus ele ressuscitou e ele restaurou o nosso viver. Então é isso que diz essa canção. E é fácil, a gente canta 2 vezes e a gente pode aprender bem simples. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós. E em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós. E em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Para quem se rende ao Teu amor, não há motivo para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Para quem se rende ao Teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para Te adorar. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós. E em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Para quem se rende ao Teu amor, não há motivo para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Para quem se rende ao Teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para Te adorar. Para quem se rende ao Teu amor, não há motivo para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Para quem se rende ao Teu amor, não há motivo para... na alegria ou na dor, nosso viver para Te adorar. Amém. Que seja uma certeza no nosso coração de que quando a gente tem a convicção do amor de Deus, a gente não tem motivo para temer, para ter medo, e que, apesar das circunstâncias, é sempre tempo de louvar a Deus.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Amém. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e a expressão, ó Deus, de tudo aquilo que oferecemos a Ti, como gratidão, como adoração ao Teu nome. Que assim seja, ó Deus, nas nossas vidas e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, irmãs, dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. A gente está no nosso quarto encontro, refletindo sobre o quarto capítulo desse livro. E nesse capítulo, os autores, eles apresentam, algumas estatísticas e algumas características a respeito de 3 igrejas que fizeram parte da pesquisa que eles fizeram, para desenvolver esse livro a respeito da igreja, a respeito de como aquelas igrejas, estavam funcionando. E a gente tem um panorama geral de como essas igrejas, se tornaram igrejas simples, como essas igrejas desenvolveram processos que foram efetivos nas suas comunidades, que tiveram resultados, no sentido de crescimento,
no sentido de entender qual é o propósito, qual é a missão da igreja. Então, a nossa aula, o nosso estudo aqui está baseado um pouco nessas 3 igrejas, porém eu não vou apresentar essas 3 igrejas que os autores trouxeram, justamente porque eu tenho essa convicção de que apenas apresentar modelos de igreja não resolve a questão que a gente está trabalhando aqui, né? A gente não está aqui para copiar um modelo, a gente não está aqui para fazer como os outros fazem ou como essas igrejas fazem, né? E também tem aquela questão do contexto, né? São igrejas norte-americanas, são igrejas nos Estados Unidos, em cidades bem específicas, né, que não fazem tanto sentido para a nossa realidade, né, fazer essa comparação, porque a gente vive em contextos bem diferentes. Mas um dos objetivos, né, da nossa reflexão e o objetivo desse capítulo, né, é ajudar a entender a declaração de fé de uma igreja como fundamento da igreja e aplicando essa declaração às ações práticas da igreja. E quando a gente fala de declaração, sobre que tipo de declaração a gente está falando, né? Qual é esse fundamento da igreja? No que a igreja está fundamentada? Qual é o fundamento da igreja? E tem aquele hino bonito que a gente canta, né? A igreja está firmada em Cristo, seu Senhor, que pela água e o verbo criou de novo amor. Buscou-a como a noiva do céu a que desceu, comprou-a com seu sangue, a vida sim nos deu, né? Esse é um hino que a gente canta, né? Que fala um pouco sobre essa ideia de fundamento da igreja. A igreja está firmada em Cristo, o seu Senhor. É isso que a gente vê lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 20. Vamos abrir lá para a gente ler? Mateus 13. Mateus 13, aliás, Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Quem leu, quem abriu, aliás, quem achou, pode ler, por gentileza, versículos 13 até o 20. Até o 20, até aí. A igreja está fundamentada na afirmação de Jesus ser quem ele diz ser. A igreja está firmada em Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Mas quem é Jesus? Quem as pessoas pensam ser Jesus? Quem nós pensamos ser Jesus? Era meio que esse contexto que Jesus pergunta para os seus discípulos ali, né? Primeiro que Jesus ele leva os seus discípulos para uma região ali que não era muito a sua rota, né? A sua rota ministerial, digamos assim, né? Cesareia de Filipe ficava ali numa região norte, né? Ali mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum, e não era uma região tão próxima, se a gente for ver da atuação de Jesus, né? Jesus ele ficou ali na Galileia, depois desceu para a Judéia, Jerusalém, e essa era uma região um pouco mais afastada. E Jesus ele tem essa intenção, né, de levar os seus discípulos ali para ter uma conversa, digamos assim, mais íntima, né, sem muita muvuca,
como era comum ter em torno de Jesus. E justamente para Jesus perguntar isso, né? Quem que as pessoas, por onde a gente passa, quem que as pessoas que a gente conversa no nosso dia a dia, ali no nosso rolê, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Né? Quem que as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem? Jesus está se referindo a si mesmo como o Filho do Homem. Quem as pessoas estão dizendo ser eu? E os discípulos, eles respondem, né? Alguns dizem que é um profeta, né? Que é Elias, que é João Batista, né? Que é Jeremias. As pessoas, elas tinham essa imagem de Jesus, né? Que ele era um profeta ali, enviado por Deus, que Jesus era alguém que estava ali realizando milagres, como acontecia, né, no antigo Israel, né, como esses exemplos, Elias, Jeremias, profeta Isaías. Como as pessoas enxergavam Jesus. E hoje, como as pessoas enxergam Jesus? Quem as pessoas dizem ser Jesus? O que as pessoas com quem nós nos relacionamos pensam a respeito de Jesus? Elas sabem que ele existe? As pessoas, elas até sabem que existe um cara, ou existiu um cara chamado Jesus, né? Ou Cristo, tanto que é um marco na contagem histórica do tempo, né? A gente tem a era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Pô, então, esse cara, né, existiu, né? Esse cara teve alguma relevância, né, para dividir eras na história, né, porque ele fez alguma coisa interessante, né? O impacto que ele teve na sociedade foi, na história, no mundo foi. Mas as pessoas conhecem esse Jesus além dessa demarcação histórica de um nome, de uma pessoa que demarca as eras históricas. As pessoas, elas conhecem a Jesus como alguém que pode oferecer algo além daquilo que elas esperam, daquilo que elas acreditam, aquilo que elas tanto desejam, muitas vezes nem sabem. As pessoas, quem elas dizem ser Jesus? Quem as pessoas entendem ser Jesus? Muitas vezes Jesus, ele tem sido pintado como um cara legal, né? Aquele cara inclusivo, aquele cara afirmativo, aquele cara acolhedor, e de fato Jesus é tudo isso, né? Aquele cara amoroso, bondoso. Mas Jesus, além de tudo isso, ele é sim um cara assim. Mas Jesus, para nós, né, que entendemos, que temos uma clareza nas nossas ideias, não por mérito próprio, mas por revelação do Espírito Santo, a gente entende Jesus ser Deus, né? O homem Deus, o Deus homem, né? O Deus que se encarnou, o Deus que se fez homem. É isso que a gente diz a respeito de Jesus. E essa é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos agora. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês que caminham comigo aí há um tempo já, vocês dizem que eu sou? Quem vocês acreditam que eu seja para vocês? E a resposta bem objetiva, bem clara, bem direta, veio de Pedro, né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí a gente encontra aquela narrativa e a explicação de Jesus, né? Você não entendeu isso por mérito próprio, você não entendeu isso pela sua razão lógica, cognitiva, mas porque o Espírito Santo de Deus lhe revelou isso. E sobre essa afirmação, sobre isso que você está dizendo a meu respeito, de eu ser o Cristo, o Messias, eu fundarei a minha igreja, né? Contrariando um pouco a lógica, né, de que a igreja seria fundada a partir da pessoa de Pedro, né? Pedro, apesar da sua importante atuação na igreja primitiva, no seu trabalho, juntamente com os apóstolos, né, ele em si não é o fundamento da igreja, mas o Cristo vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o fundamento da igreja, no qual a igreja nasce. Mas por que o Cristo? O que é esse Cristo? Quem é esse Cristo? Cristo é uma palavra, né, que é correlacionada a Messias. Jesus é um ungido de Deus, o Messias que o povo de Israel esperava. Pedro aqui ele já está entendendo que aquele Messias que o povo de Israel esperava para vir, para restaurar e redimir Israel dos seus pecados, estava ali diante dele. Essa pessoa era Jesus. Por isso Pedro diz ser ele o Cristo, o Messias,
o enviado de Deus para nos salvar, para restaurar Israel. Mas não apenas esse ungido, esse Messias humano que eles esperavam, né, que fosse um rei, que restaurasse a monarquia de Israel, que livrasse o povo da dominação romana. Mas além de ser esse Cristo, esse Messias esperado, Jesus é o Filho do Deus vivo. Além de uma expectativa, né, que as pessoas poderiam ter. O Filho do Deus vivo. Alguém que tinha alguma coisa a mais, além. Alguém que tinha uma conexão direta com o Deus, com o Pai. Jesus, ele está ali se revelando já aos seus discípulos naquele grupo pequeno, longe da multidão, longe da bagunça, longe do barulho que acontecia geralmente por onde ele passava, mas ali num grupo bem reservado, bem específico, afastado. Jesus está revelando ali a sua identidade. E a partir daquilo que o Espírito Santo já estava fazendo na vida dos discípulos, né, em especial de Pedro, que tomou essa ação, né, de responder quem Jesus era. Então, o grande fundamento da igreja, né, não é Pedro, mas a rocha firme, que é Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja ela está fundamentada, a igreja ela está fundada nessa verdade, que Jesus é o Messias esperado, o Messias prometido para redimir a humanidade do seu pecado, e não apenas Israel, mas uma bênção que se estende a todas as nações, e que ele é o Filho de Deus, que ele possui em si uma essência divina. A verdade a respeito da vida e da identidade de Jesus. Uma vez que essa identidade ela é verdadeira e digna de confiança, a igreja age, ela se movimenta, se desenvolve e desenvolve ações capazes de vencer o poder da morte. Quando Jesus fala, né, que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente tem a ideia, né, muitas vezes, quando a gente, de que é o inferno que está atacando, né, o inferno que está atacando a igreja, que é o diabo que está enviando seus demônios para atacar a igreja. Quando, na verdade, não é esse movimento que acontece. Não é esse movimento que a gente vê aqui na fala de Jesus. A gente vê que é uma atacada da igreja em direção ao inferno, as portas do inferno. Que a igreja ela vai em direção ao inferno para arrombar aquela porta e tirar as almas de lá. É essa porta que não prevalecerá a essa força da igreja contra os portões do inferno. E aqui, portões do inferno não é tão literal assim quanto a gente imagina, né? Portões do inferno é uma expressão mais poética que era comumente usada para se referir à morte. Ou seja, a igreja ela não prevalecerá contra a morte. A igreja ela vence a morte em Cristo Jesus. Porque Cristo ele venceu a morte. Cristo ele ressuscitou. Cristo venceu por nós já. E por isso nós venceremos o poder da morte. Venceremos o inferno, venceremos a condenação eterna, porque Cristo a venceu por nós. E nós, como seus discípulos, como pequenos cristos, como é a palavra, né, cristão, significa pequenos cristos. Nós, como pequenos cristos, nós estamos, né, batalhando contra as forças do inferno. E é interessante a gente pensar que o inferno ele não tem tanto poder assim quanto a gente acha que tem. Na verdade, a gente tem muito mais poder que o inferno, se a gente for parar para pensar, né? Porque uma vez que a batalha já está ganha, a gente já sabe o final da história, a gente sabe que o poder do inferno ele não prevalecerá contra a igreja. Né? Mas a gente tem um medo, né? A gente tem um medo do inferno, a gente tem um medo das forças do mal, do inferno. Mas a gente confia nessa certeza de que Deus ele já ganhou essa batalha por nós. Em que na nossa luta, né, que a gente trava, a gente vai ser vitorioso. A batalha, algumas batalhas, né, como a gente pensa, parecem ser derrotadas. Parece, nem sempre são. Mas a guerra final, ela já está ganha, porque a gente sabe o final da história. A gente sabe como tudo acaba. A igreja está fundamentada em uma expressão, em uma verdade, a respeito de quem Jesus é.
A igreja está fundamentada nessa afirmação que Jesus ele é o Cristo, o Messias de Deus, que perdoa os pecados, que morreu na cruz para nos redimir, para nos salvar, para oferecer salvação e vida eterna. E ele é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo que tem acesso, que nos dá acesso direto ao Pai, que nos dá acesso direto a Deus pelo seu sangue que nos cobre, pelo sangue que cobre a nossa multidão de pecados. Essa é a afirmação base que fundamenta a igreja. E voltando então aqui à nossa reflexão, dentro daquilo que a gente está chamando de um processo. Processos é tudo aquilo que envolve a dinâmica do que acontece na igreja. É nesse ponto que a gente está tentando chegar. A igreja, espiritualmente falando e teologicamente falando, ela está fundamentada nisso aqui, numa verdade espiritual, numa verdade a respeito de Deus, numa verdade a respeito de Jesus. Isso, ok. Mas e na prática? Como que a gente desenvolve isso e como que a gente desenvolve essas ações que a gente entende ser a atacada ao inferno para tirar almas de lá? Como que a gente desenvolve um processo de discipulado, um processo em que a igreja ela entende que ela tem uma missão e um propósito de salvar pessoas, de tirar pessoas dessa condição de um inferno existencial. Às vezes a gente acha que o inferno ele é uma realidade pós-morte, mas o inferno muitas vezes é uma realidade dessa vida aqui. E a gente tira, como igreja, as pessoas dessa realidade infernal que elas vivem aqui já, não numa realidade apenas no pós-morte. É nesse processo que a gente está caminhando aqui. É nessa direção de entender como que esse processo ele se desenvolve. Como eu falei, esse capítulo ele retrata sobre a história de igrejas norte-americanas que desenvolveram processos. E eu tomei a liberdade de trazer alguns exemplos mais próximos da gente. Igrejas irmãs, igrejas da nossa própria denominação que assumem um processo para elas, que assumem uma direção para elas, e onde tudo gira em torno desse processo que elas estabeleceram e que elas colocaram como parte da sua identidade. Então, essas igrejas elas são e elas funcionam em torno disso que eu trouxe aqui para a gente. Essa primeira igreja que eu coloquei, ela é o Hub Sorocaba, é a IPI do Morumbi, que é lá em Sorocaba. Inclusive, minha amiga, pastora Bruna, é pastora lá, juntamente com o Caio. Hub Sorocaba, o nome da igreja é Hub Sorocaba. A igreja não é IPI, não chama IPI do Morumbi, não chama IPI da Avenida São Paulo, chama Hub Sorocaba. E no próprio nome, claro, a razão social da igreja é Igreja Presbiteriana Independente do Morumbi, mas o nome fantasia, digamos assim, é Hub Sorocaba. E a própria palavra Hub, nessa identidade que a igreja assume, já exprime esse propósito, esse processo da igreja. Hub é o nome que se dá a um dispositivo de conexão em aparelhos eletrônicos ou em computadores, que faz uma ponte que conecta dispositivos. Então, o Hub, ele nasce nessa proposta de ser uma igreja que proporciona a você um ambiente adequado para se conectar com Deus e com as pessoas. O Hub, então, o processo do Hub, a gente entende como sendo esse lugar de conexão de pessoas. O fundamento da igreja é Jesus, como a gente viu, mas o fundamento das suas ações é conectar, proporcionar um ambiente que conecte pessoas a Deus e as pessoas. E tudo gira em torno dessa ideia de conectar pessoas, fazer pontes de ligação com pessoas. A IPI do Ipiranga, IPI, que também amo muito, a igreja onde fui seminarista em 2019, lá em São Paulo, ela se identifica como uma igreja acolhedora e missionária, cujo propósito é construir relacionamentos para a expansão do reino de Deus. Bem simples, bem objetivo.
Tudo que acontece na igreja gira em torno disso, construir relacionamentos para algo específico. Não para fazer amizades apenas, mas para expandir o reino de Deus. Para fazer o reino de Deus conhecido das pessoas. E é muito interessante porque a IPI de Ipiranga ela tem um histórico missionário muito bonito, né? Há muitos anos já, é uma igreja que envia muitos missionários, né, para países, para lugares, para fazer missão, para construir realmente relacionamentos que promovem o reino de Deus. Então é uma igreja que não fica apenas, né, nessa ideia teórica, meramente, mas que tem realmente uma prática nisso que ele se propõe a fazer. Uma igreja que fui muito abençoado nessa igreja, aprendi muito com aqueles irmãos. Comunidade Vitral, uma igreja, projeto de plantação de igreja lá em São José do Rio Preto. Somos uma comunidade cristã simples, missional e acolhedora. Olha, esses 3 pontos eles resumem o que a igreja tenta ser. Uma igreja simples, né, dentro disso que a gente está colocando aqui. Uma igreja missional, ou seja, uma igreja missional a gente entende como sendo uma igreja que por meio dos relacionamentos faz a missão, por meio dos relacionamentos anuncia Jesus, por meio dos relacionamentos faz discípulos de Jesus, e uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe as pessoas, que se achega, uma igreja que cuida, que ama as pessoas. Comunidade Mosaico, lá em Pombal, na Paraíba. Uma igreja simples, multicultural, criativa e contemporânea, que deseja proporcionar a você um ambiente de verdadeira conexão com Deus e com o próximo. Algumas características: simples, multicultural. A gente vive num mundo plural. E a igreja, ela é multicultural. Muitas igrejas elas buscam ser multiculturais, né? Entendendo essa dinâmica do mundo plural, do mundo diverso, do mundo onde existem várias culturas dentro de uma mesma cultura, que é a cultura brasileira, né? Ou subculturas, se a gente pode colocar assim. Igreja que atende essas diferentes subculturas, porque ela está em conexão, porque ela fala na mesma língua, porque ela usa a mesma linguagem que as pessoas dentro dessas subculturas estão usando, estão inseridas. Se a gente pensa uma igreja na Paraíba, uma igreja num contexto diferente, cultural diferente do nosso, né? Diferente de São Paulo, diferente do sul do Brasil, diferente de outras regiões. Então, é uma igreja que está em conexão com a cultura também. A primeira IPI de Campinas, que é uma igreja um pouco mais tradicional. Eu já fui algumas vezes, primeira IPI de Campinas. Uma igreja que se resume nesses 3 pontos: estilo de vida missional, compromisso exclusivo com Jesus, estilo de vida comunitário. Missional, relacionamento. Fazer missão através de relacionamentos. Compromisso exclusivo com Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o único Senhor da igreja. Isso é muito claro para eles. Estilo de vida comunitário. A igreja acontece em comunidade, em comunhão. A IPI de Mogi das Cruzes, em São Paulo, uma comunidade contemporânea, amorosa, bíblica e relevante. 4 fundamentos básicos, contemporâneos, uma igreja que não está pegada ao passado, uma igreja que não está remoendo, mastigando, ruminando coisa do passado, que fica mastigando e não sente mais o gosto de coisa velha, de coisa que já foi. Uma igreja contemporânea, uma igreja atual, uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja bíblica, né? Pô, é importante, né? Ser uma igreja bíblica. Uma igreja relevante, que as suas ações são relevantes. IPI de Salto, nós existimos para proporcionar, para nos relacionar com Deus e com as pessoas, transformando-as em discípulos de Jesus. Mesma ideia, fazer discipulado por meio de relacionamentos, fazer discipulado por meio de interação com Deus e com as pessoas, formar discípulos de Jesus por meio de relacionamentos. IPI Semear, em Joinville, Santa Catarina, meu amigo pastor Rafael se formou comigo. Somos uma comunidade reformada, simples e relacional. Existimos para amar Jesus, amar sua igreja e servir a cidade de Joinville. Olha só que exemplo
bem direto, bem claro daquilo que é o objetivo da igreja. Quem nós somos? Uma igreja reformada, uma igreja simples, uma igreja que preze pelos relacionamentos. Nós existimos para isso, amar a Jesus, amar a sua igreja e servir a cidade de Joinville. Bem direto, bem claro, bem simples. E tudo que acontece na igreja gira em torno disso. IPI de Mineiros, em Goiás, também, o pastor amigo meu, o pastor Vitor, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a cidade, ponto. E nada além disso. Nada além disso. IPI de Vila Palmeiras, lá em São Paulo. Somos a comunidade que glorifica o Senhor Jesus em santidade e novidade de vida, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática. Olha aqui, bem simples, bem direto, bem objetivo. A Igreja Renovada aqui de Astorga, eles colocam isso de uma forma bem clara. A Igreja Renovada existe para aproximar as pessoas de Deus e ajudá-las a seguir os passos de Jesus. Entendem nesses exemplos aonde a gente quer chegar? Onde numa simples frase, com algumas características, a gente consegue delimitar as nossas ações. Onde as nossas ações, ministério, culto, eventos, quando realizados, ações sociais, tudo acontece dentro desse processo que muitas igrejas conseguem resumir em uma simples frase. E tudo que passa disso, né, tudo que está fora dessa frase, tudo que está fora desse processo é secundário, não é prioridade. Entendem? Esse é a ideia de um processo que está ligado à nossa identidade, em como nós nos desenvolvemos como igreja, em como nós estabelecemos as nossas ações. O processo é basicamente isso. É essa frase que resume as nossas ações, que resume o nosso propósito, a nossa missão. E todas as nossas ações, então, elas acontecem a partir desse processo, a partir desse propósito, a partir desse eixo comum das nossas ações, das nossas atividades. É naquilo que a gente viu lá, a clareza do alinhamento, né, que a gente precisa ter na igreja, quando a gente está trabalhando essa ideia de processo. Então, pensando, né, agora na nossa igreja, pensando na nossa realidade, a gente tem falado sobre igreja, a gente tem falado sobre esse processo dentro de um contexto específico, de um contexto de revitalização de igreja. Quando a gente fala de revitalização de igreja, a gente está falando de discipulado, basicamente. A gente está falando de reestruturação. A gente está falando de entender qual é o momento histórico que a gente está vivendo, para que a gente possa avançar de uma forma relevante. Revitalização tem isso, tem a ver com isso. Relevância. E um ponto importante a respeito de revitalização, que eu acredito que seja um resumo bem objetivo do que é a ideia de revitalização. São duas palavras bem usadas ultimamente, né? Bem até desgastadas, mas que é importante a gente usar ainda. Manutenção e missionalidade. Quando a gente fala de um processo de revitalização, em igrejas históricas, basicamente, a gente está falando de uma alteração de uma mentalidade de manutenção para uma mentalidade de missionalidade. O que é a ideia de manutenção?
é aquela igreja que vive para si mesma, a igreja que vive apenas para se manter, para manter as coisas como estão. Então a gente mantém os ministérios, né? A gente faz alguma alteração ali, a gente faz uma coisinha ali, uma coisinha diferente para animar o povo, mas não passa de uma manutenção das coisas como sempre foram. Uma manutenção de como as coisas sempre aconteceram, como sempre existiram, né? Como as pessoas acham que tem que ser. Né? A mentalidade de manutenção, ela se resume na palavra comodismo. As pessoas estão confortáveis onde elas estão. As pessoas elas estão à vontade onde elas estão. As pessoas elas querem manter as coisas como estão porque isso traz a elas uma sensação de bem-estar, traz a elas uma sensação de conforto, de prazer, muitas vezes. O comodismo é o que resume, muitas vezes, a mentalidade de manutenção das igrejas, onde a gente age apenas para manter as coisas como elas estão. A revitalização é esse processo de mudar a mentalidade de manutenção para uma mentalidade de missionalidade, onde a gente deve, como igreja, ir além, onde a gente, como igreja, deve fazer mais, onde a gente, como igreja, precisa estar sempre em movimento, não vou dizer alteração, mas mudanças necessárias, mudanças que se veem necessárias para que esse processo de crescimento aconteça. A missionalidade também envolve essa mentalidade de desenvolvermos relacionamentos intencionais a fim de fazermos outras pessoas discípulos e discípulas de Jesus. Missionalidade tem a ver com interação com a cultura. O uso de elementos da cultura secular, como algumas pessoas gostam de chamar ou entendem ser, para comunicar o evangelho. Um exemplo que, um exemplo fresco aqui. Eu gosto de usar referências da música popular para desenvolver minhas mensagens, a série de mensagens. Por exemplo, em março, eu propus uma série de mensagens chamada Promessas de Vida para o Seu Coração, fazendo uma referência à música As Águas de Março, de Elis Regina e Tom Jobim, onde no refrão fala, é promessa de vida para o teu coração, as águas que vêm em março, a chuva que vem em março. Então essa relação com elementos da cultura onde se pode fazer uma ponte para falar do evangelho. Isso tem a ver com missionalidade. Isso tem a ver com ações missionais de mudar um modus operandi da igreja de manutenção para uma mentalidade onde a igreja não vive numa bolha enclausurada, que não tem contato com o externo, com o mundo, com aquilo que é da cultura, com aquilo que não é gospel. A gente gosta muito daquilo que é gospel, daquilo que é evangélico, daquilo que é religioso. E, na verdade, a gente vai ver, se a gente tem um olhar mais crítico, tem tanta coisa na cultura que não é necessariamente religioso, gospel, que edifica a gente, que fala o nosso coração e que Deus usa para falar com a gente. Deus usa a cultura secular, aquilo que não é gospel, aquilo que não é evangélico, para falar com a gente. A gente que tem preconceito com isso aqui. Mas Deus ele usa porque Ele é Deus. Deus ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Ele mesmo que diz, a palavra de Deus. E Deus usa sim a cultura e a gente precisa entender a nossa relação com a cultura a fim de usarmos ela para transformá-la. Olha que coisa, a gente usa a cultura a nosso favor para transformar a própria cultura. Olha que coisa louca que é essa ideia de missionalidade. Mas então a gente está nesse processo de revitalização que envolve essa ideia de mudança de mentalidade de manutenção para uma mentalidade de missionalidade. Por isso que muitas igrejas, como a gente viu aqui, focam, colocam na sua identidade uma igreja missional. Porque entendem a sua relação com a missão, com a cultura, com o discipulado, com relacionamentos, com
ações que vão em direção às pessoas, né, que não esperam as pessoas virem, mas que vai em direção às pessoas. Então é nessa caminhada, é nessa direção que a gente está caminhando. Quando nós falamos de revitalização, quando a gente fala de estabelecermos um processo para a nossa igreja, específica aqui, IPI de Astorga, a gente está falando também, né, de revitalização, né, de desenvolvermos um processo para a nossa igreja local, né, entendendo que esse processo ele deve permear todas as áreas da igreja. Então, se a gente for pensar, ministério infantil, ministério de música, né, música e liturgia, vamos colocar assim, ministério de jovens, ministério de, sei lá, mulheres, ministério de oração, aqui, ó, MASD, Ministério de Ação Social e Diaconia. Entender que quando a gente vai desenvolver esse processo, essa ideia, essa mesma visão de direção para a igreja, isso tudo vai permear Ministério Infantil, Ministério de Música, Ministério de Jovens, qualquer ministério, qualquer área da igreja que a gente for desenvolver, né? Tudo isso vai estar alinhado com essa direção, com essa visão comum para a igreja. Quando a gente está falando de revitalização, de processo, a gente está falando sobre a instauração disso. Revitalização é discipulado, revitalização é relacionamento, revitalização é trazer gente nova, é batizar gente, é conversar com pessoas, se relacionar com pessoas a fim de levá-las ao batismo. Isso é discipulado, ensiná-las a seguir os passos de Jesus. Mas para a gente ensinar outras pessoas a seguirem os passos de Jesus, a gente precisa conhecer quais são os passos de Jesus e seguir os passos de Jesus. Discipulado é relacionamento e ação. Relacionamento e ação. A gente não discipula se não houver relacionamento. E a gente não se discipula se não houver ação. Se a gente entende que a gente está num processo de revitalização e que o processo de revitalização envolve o estabelecimento de processos, né? Não vou dizer processo para não confundir, mas de métodos. Não, métodos também não, mas envolve desenvolver discipulado, nos comprometermos com o discipulado, a gente precisa entender que a gente deve ter aptidão para nos relacionar com pessoas e disposição para agir também por essas pessoas. O discipulado, ele não é algo que a gente faz para a gente. O discipulado envolve, geralmente, né, no mínimo, duas pessoas. O discipulador e o discipulando. Né, a quem a gente está discipulando. Então, a gente tem essas duas figuras, mas não existe uma relação de hierarquia onde o discipulador está acima do discipulando. O discipulado ele é uma troca de experiência mútua. Claro que a gente faz isso com o objetivo de levar a pessoa, né, à maturidade espiritual, à maturidade na fé, mas é uma troca mútua, é uma coisa que a gente aprende uns com os outros. E pensando nessa ideia de discipulado, a partir dos relacionamentos, esses relacionamentos e ações eles devem convergir para o mesmo objetivo, que é o que a gente está chamando de processo. Quando a gente vai discipular alguém, né, a fim de trazê-la ao batismo, a gente não vai discipulá-la apenas para ensiná-la a ser membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas a gente vai ensiná-la a viver em comunidade dentro disso que a gente está chamando de processo, de igreja, de ser igreja, onde tudo na igreja gira em torno disso. A gente vai ensinar essas pessoas a viverem dessa forma em comunidade. Né? A gente não discipula alguém para ser cristão sozinho, a gente discipula para trazer a comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com outras pessoas. Né? Pois não?
Uhum. Sim. Uhum. 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 Sim. Uhum. Pois é. Sim. 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 Exatamente. E. Uhum. Sim. Uhum. É, exatamente. É o ponto comum, né, que une nessa ideia de ter um processo claro, né, e sobre essa questão de mudança de vida, né, transformação de vida, né. Então a gente está falando dessas ações realmente, né, que ajudam as pessoas a terem essa mudança, essa transformação de vida, né. Deus ele, né, tem uma frase do Tim Keller, né, ele nos ama Deus ele nos ama da forma como nós somos, mas ele nos ama tanto que ele não quer que a gente continue como nós estamos, né? Então, dentro desse processo, né, de discipulado, de relacionamento, as nossas ações elas devem ser em direção à mudança, levar essa pessoa a maturidade espiritual que leva ela a entender por que ela não deve fumar, por que ela não deve mentir, por que ela não deve fazer, né, as coisas que ela não fazia anteriormente. Isso também faz parte de um processo, né? Não é algo que, né, da noite para o dia a pessoa para de fumar. A pessoa provavelmente que fuma, né, e que um dia fumou e para de fumar, provavelmente até o dia que ela morrer ela vai lutar contra o desejo de voltar a fumar, né? Porque é uma coisa que, um exemplo, né? É uma coisa que lhe dá prazer, né? Que de alguma forma lhe dá satisfação. Esse é um exemplo, mas existem outras, né? Por exemplo, a gente pega muito na ideia, né? Eu vou aproveitar essa deixa. A gente fala muito, né, da ideia do fumo, do consumo de tabaco, mas a gente esquece, né, muitas vezes que a glutonaria também é um pecado. A gula é um pecado, né? Provavelmente num processo, né, de conversão de uma pessoa que fuma, né, para ela ser na igreja, a gente fala, não, mas você tem que parar de fumar, mas a gente não fala, né, para a pessoa que está se convertendo que ela precisa ser comedida na sua alimentação, né? É uma coisa interessante, né? Que como a gente seleciona muitas vezes os pecados que a gente quer combater, né? Então, apenas um exemplo, né, de como nesse processo das nossas ações de levar as pessoas a uma transformação de vida, a gente precisa falar disso de um modo integral também, né, e não selecionar aquilo que é moralmente aceito ou não pela cultura religiosa, né, porque a cultura religiosa ela aceita alguns pecados e rejeita outros. Isso é uma verdade. Pois não. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Sim. Sim. Imagina. Então, alguns encontros atrás, a gente falou sobre possibilidades, né, de alinhamento para a nossa comunidade, dentro disso que a gente está construindo. Né, a gente está construindo esse processo que a gente quer ter na nossa igreja, que a gente, né, vai desenvolver nas nossas ações, que vai permear tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, desde o mínimo até o grandioso. Né, tudo isso vai permear essa ideia. Então a gente falou sobre uma identidade da igreja, né, de sermos uma comunidade de fé comprometida com os valores do reino de Deus, de Jesus, revelados nas Escrituras, uma igreja missional, uma igreja acolhedora, uma igreja transformadora. É isso que a gente busca ser, né, uma igreja que se relaciona, que por meio dos relacionamentos faz discípulos e discípulas de Jesus, uma igreja que acolhe pessoas, que acolhe a todos e todas as pessoas, e que transforma vidas a partir do acolhimento que a gente oferece, a partir do Evangelho. O Evangelho é o poder transformador de Deus, que muda a vida das pessoas. Né? Nosso propósito, glorificar a Deus, proclamar o Evangelho. Bem direto, bem claro. Nossa missão, promover o reino de Deus, conectando pessoas a Jesus, as outras pessoas e ao serviço. E nesse ponto eu acho que a gente pode destacar como sendo uma possibilidade da gente entender a nossa missão, né, promover o reino de Deus. A gente, por meio das nossas ações, falar que existe uma forma de viver diferente da forma de viver do mundo, né, que é a forma de viver no reino de Deus. Às quintas-feiras, nos nossos estudos online, a gente tem falado sobre viver no reino de Deus, sobre como as nossas ações elas devem refletir o nosso pertencimento ao reino de Deus, a partir daquilo que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Como que a gente promove o reino de Deus através das nossas ações? Imitando a Jesus, agindo como Jesus. Jesus ele veio para inaugurar o reino de Deus. Jesus ele veio para mostrar o reino de Deus, como esse reino de justiça, de paz, de igualdade, de solidariedade, de justiça, ele funciona. E a gente, enquanto promotores do reino de Deus, né, promoters do reino de Deus, a gente, por meio das nossas ações, a gente faz isso. E a gente faz isso como? Conectando as pessoas a Jesus. Então a gente se relaciona com pessoas e apresenta a elas Jesus. A gente fala do que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. A gente fala do amor incondicional que Deus tem para ela, por elas. A gente fala da nova vida que nós temos em Cristo Jesus, não apenas uma vida no pós-morte, na ideia de vida eterna, mas uma vida nova aqui nessa vida já, vivendo nesse reino que é agora já também. Vivendo de uma forma diferente, que traz vida e vida em abundância. E que Jesus nos oferece gratuitamente, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. A gente conecta pessoas a outras pessoas. A gente se conecta com pessoas para levá-las a Jesus, e essas pessoas que se conectam com Jesus, ela vai se conectar com outras pessoas que também estão conectadas com Jesus, que também fazem parte da família de Jesus, que também estão dentro dessa rede de relacionamento e dentro desse reino de Deus. Mas a gente não apenas conecta pessoas a Jesus, conecta pessoas a outras pessoas, mas a gente promove o reino de Deus conectando essas pessoas ao serviço, fazendo com que essas pessoas não fiquem apenas onde elas estão,
fazendo o que sempre fizeram, mas tomem ações, se envolvam em ações que demonstrem a sua preocupação, o seu amor com o próximo, que faz com que ela entenda na prática que ela não vive uma vida para si mesma, mas que ela vive uma vida para Deus, uma vida para servir a Deus, uma vida para servir ao próximo. Por isso que a gente precisa entender que o processo de discipular alguém, ele não acaba quando a gente batiza essa pessoa, quando essa pessoa, né, vem fazer parte de uma comunidade. Mas o processo, ele não acaba, na verdade. Ele leva a pessoa que está na comunidade ao serviço, a se engajar em algum ministério, a se engajar em alguma área. E dentro de, depois, né, avaliado um processo, uma condição de maturidade, de aptidão, essa pessoa volta para servir vai servir em diferentes áreas, até mesmo discipulando outras pessoas. É um ciclo que se repete, é um ciclo que não se acaba. Então, por isso que a gente pensa que a gente deve promover o reino de Deus. Esse reino de paz, de justiça, de igualdade, de solidariedade, de justiça, de amor, de paz, né, de bondade. Por meio disso aqui, de relacionamento com outras pessoas, de relacionamento com Jesus, de relacionamento com outras pessoas e de uma vida de serviço, né. Isso acontece porque a gente tem alguns valores, porque a gente ama a Deus, porque a gente cumpre o mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o amor é o fundamento das nossas ações também. Porque se a gente não fizer isso aqui por amor, provavelmente a gente vai estar fazendo isso por vaidade, por orgulho. E quando a gente faz as coisas de Deus por vaidade e por orgulho, a gente está caminhando para o inferno. A gente não está caminhando para o reino de Deus. Porque Deus, ele sonda os nossos corações. Por isso que o amor deve ser a base das nossas ações, de servir a Deus por amor. Mas servir a Deus obedecendo o que Ele estabelece. Não é servir a Deus agindo da forma como eu acho que eu devo agir, mas é obedecendo algo que Ele mesmo estabeleceu. Obedecer ao mandamento de Deus, de amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obediência à sua palavra, obediência à comissão que Jesus dá a todos os seus discípulos e discípulas de ir ao mundo, né, pelo seu caminho, pela sua jornada, fazer outros discípulos e discípulas de Jesus. Gente, desde quinta-feira, sei lá, tá passando esse carro do circo, eu não aguento mais ouvir. Misericórdia. Nossa. Enfim. A gente tem outro valor, que é relacionamento. A gente faz isso por meio do relacionamento. A gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente se relaciona com a cultura, a gente se relaciona com as pessoas que não são do nosso círculo social, do nosso círculo religioso, a gente se relaciona. Nós somos seres comunitários. Deus criou seres humanos para viverem em comunidade, não viverem isolados. A gente vive uma vida de relacionamento. E nessa oportunidade de termos relacionamento, nós temos aproveitado isso para fazer outras pessoas, discípulos e discípulas de Jesus, de arrancá-las dos portões do inferno. Mas tudo isso também só tem sentido quando a gente tem relevância. Quando isso causa impacto na vida das pessoas, quando isso causa impacto na cidade onde a gente vive, quando a gente causa impacto na comunidade ao nosso redor, na família das pessoas, quando a gente vê a transformação de uma pessoa, começar a transformação em uma família. Quando a gente vê a transformação de uma pessoa, começar uma transformação no trabalho dela. Quando a gente vê a transformação de uma pessoa, começar a transformação no ambiente, nos ambientes onde ela frequenta. E eu acho que esse é um termômetro muito interessante. Porque se a gente teve a nossa vida transformada, nós somos convidados a sermos agentes de transformação também.
Mas se onde a gente está continua do mesmo jeito desde o dia que a gente chegou lá, depois do nosso compromisso com Jesus, é porque a gente não entendeu algumas coisas. É porque a gente não entendeu a realidade e a profundidade desse compromisso com Jesus. Se nós que somos pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus, nós não estamos sendo agentes de transformação desse Evangelho onde nós estamos, é porque a gente tem alguns problemas. E eu acredito que um desses problemas seja nessa ideia aqui, de obediência, de obedecer a Deus, a Jesus, né, quando ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando ele fala que onde a gente está, a gente faz a diferença. Quando ele fala que onde ele nos coloca, a gente não deixa como está. Eu fui escoteiro. Não sei se todos sabiam dessa informação, mas eu fui escoteiro. E uma das frases do fundador do escotismo, né, o Baden-Powell, ele falava: deixe o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Então, sempre que a gente realizava, por exemplo, uma atividade externa, num acampamento, a gente desenvolvia ações para deixar aquele lugar onde a gente estava acampando um pouquinho melhor, né? Tirar o lixo, tirar algumas coisas que, né, estavam prejudicando o ambiente. E eu trago isso para a minha vida como cristão, porque onde o cristão ele está, Cristo está ali. Né? Se a gente fala que cristão é um pequeno Cristo, Cristo está ali presente através de nós, através do Santo Espírito. Então, se Cristo transforma vidas, e se nós temos a nossa vida transformada, a gente deve ser um agente de transformação. Então, a gente precisa ver mudanças onde a gente está. Mesmo que a gente não veja, mas a gente tem que se esforçar ao mínimo, pelo menos, para fazer isso, fazer uma transformação na vida das pessoas, ainda que mínima. Ainda que mínima. Então, a gente pode resumir isso de uma forma, né, que a gente pode, entendendo já como uma ideia de processo, né? Amar a Deus, conectar pessoas, transformar vidas e servir a Astorga, servir a comunidade da cidade que a gente vive, servir o entorno de onde a nossa igreja está plantada, fundamentada. Transformar pelo poder do Evangelho a vida das pessoas. Como a gente viu, vidas transformadas transformam ambientes. Isso é uma ideia de processo. Isso é uma perspectiva de processo. Claro que a gente não está aprofundando ainda a ideia de relacionamento, de relevância, né, de ações práticas nessa ideia de relacionamento, de discipulado e de relevância. Né? É um panorama geral. É um panorama geral que a gente começa a aprofundar a partir dessa noção que a gente tem. E que seja esse o nosso desejo, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, de conectar pessoas a Jesus e nos conectarmos a essas pessoas, né, de transformar vidas através do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. E vidas transformadas mudam o entorno, mudam o ao redor, de forma que a gente serve a comunidade onde a gente está plantado, onde a gente está inserido. A cidade, o bairro, a comunidade, os vizinhos, quem quer que seja. A gente serve, a gente vai para fora. A gente olha para fora, não apenas para dentro. A gente olha para as necessidades de dentro, mas também olha para as necessidades de fora. Amém? Comentários, indagações, questionamentos, contrariações, reclamações? Pois não. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum.
para ser que nem ele, né? Fazendo o que ele faz. Sim. 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 Eu coloquei essa. Uhum. É. Sim. Com certeza. Eu coloquei essa frase aqui no final, né? Fazendo uma referência do texto que a gente leu. Né? A igreja está marchando em direção aos portões do inferno para destruí-lo. E daí a gente se pergunta: a gente está na batalha? A gente está lutando ou a gente está apenas observando os outros fazerem o que nós também deveríamos estar fazendo, né? A gente está esperando que os outros façam o que a gente deveria estar fazendo ou a gente está fazendo a nossa obrigação, a nossa... Não vou falar obrigação porque a gente não serve por obrigação, mas é uma resposta, né? A gente está agindo, né, com essa resposta de realmente mostrar que nós amamos a Deus e outras questões, né? Por que é mais fácil começar uma igreja simples do que se tornar uma? Né? Igrejas, essa pesquisa mostra que igrejas que começaram já dentro de uma mentalidade, elas se desenvolvem de uma forma melhor. A gente, quando trabalha a revitalização de igreja, a gente tem essa consciência de que é muito mais fácil começar uma igreja nova. E eu digo para vocês, é muito mais fácil começar uma igreja nova do que reestruturar uma igreja já existente. É muito mais fácil fazer uma igreja nova. Mas por amor a Deus, por amor à igreja, a gente se dispõe, né, a esse desafio. Né? Por amor às pessoas, a gente se dispõe a esse desafio de revitalizar as igrejas, né, e pensar, né, dentro de um processo objetivo, simples, eficaz. Né? E pensando nisso, né, como que está o movimento do evangelho na nossa igreja? Como que o evangelho está se movimentando nas nossas vidas de forma que se movimenta na vida de outras pessoas também, né? É esse canal, como a Rose falou. Nós somos esse canal que leva o evangelho às outras pessoas, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que salva. Né? Eu gosto de pensar, a igreja tem muitas imagens, né? A igreja, ela é multifacetada. Eu gosto de uma das imagens da igreja, que a igreja é uma ponte. A igreja é a ponte que leva, né, o evangelho às pessoas, leva o evangelho ao mundo. A igreja como uma ponte é um ponto de encontro também. É um ponto onde as pessoas se encontram. Que supera, né, que possibilita a superação de dificuldades, né, geralmente de obstáculos. Geralmente onde se tem uma ponte é porque se tem um obstáculo que dificulta o acesso. E a igreja, ela é essa ponte, né, que está sobreposta, está sobre o obstáculo do pecado no mundo, né? Onde as pessoas podem chegar até o evangelho, onde as pessoas podem chegar até Deus, porque Deus está as chamando. Esse é o movimento do evangelho, esse é o movimento da igreja. Pois não. Uhum. Sim. Exatamente. Uhum. Exatamente. Exatamente. Se você consegue ensinar uma criança desde pequeno, né, como que ela deve agir, é muito mais fácil, né? A massa ali encefálica, o HD, né, tá mais, o HD da criança, como a gente brinca, tá mais livre, né? Tem mais espaço. A gente que é mais vivido tem mais dificuldade de mudar algumas configurações, algumas formas de... Sim. Uhum.
Sim. É. Uhum. É. Fica difícil. Sim. Exatamente. Eu penso, né, para finalizar, né, o exemplo de Paulo, né? Mas se deixem transformar pela renovação da mente. A renovação da mente não é apenas algo que acontece na nossa conversão, quando a gente muda a nossa forma de viver, quando nós somos transformados, mas a gente muda a nossa mente sempre que a gente se vê impedindo o movimento do evangelho. A gente sempre precisa ter essa renovação de mente quando a gente se vê sendo algo que não está permitindo que o evangelho aconteça de uma forma eficaz, né? Que as coisas de Deus aconteçam de uma forma eficaz. Por quê? Porque nesse processo, muitas vezes a gente instaura alguns vícios, né? E de acordo com o tempo, esses vícios, essas formas, esses mecanismos vão ficando desgastados, enferrujados, e às vezes precisa trocar algumas peças, né? Às vezes algumas coisas dá para salvar passando ali um engraxante, né? Um WD-40, sei lá. Mas tem peça que às vezes precisa ser trocada, precisa ser substituídas, precisam ser, né, atualizadas. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Lembrando que hoje à noite nós temos nosso culto às 19 horas e também será um momento de nós prestarmos homenagem a alguns irmãos e irmãs que, né, se dedicaram ao tempo de serviço na nossa igreja, na nossa comunidade. Então a irmã Célia, né, a irmã Laodiceia, a irmã Irene, irmão Josafá. E a gente também vai prestar uma homenagem a dois irmãos, um irmão e uma irmã que também já partiram, já estão na presença de Deus, que é a irmã Helena e o irmão Wilson. Né? Então a gente pede que os irmãos venham, participem com a gente, celebrem a Deus com a gente. Irmã Célia? Beleza, então. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. Então, hoje, reunião do Desperta Débora, às 3 horas, na igreja missionária, lá em cima, né? Então, vamos orar, agradecendo a Deus. Continuamos orando pelo nosso irmão Valdomiro. Nessa semana não foi possível realizar a cirurgia que estava prevista, mas a gente continua orando pelo nosso irmão, para que logo mais Deus permita que as condições sejam favoráveis para ele realizar essa cirurgia. Vamos orar? A Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, por esse tempo de reflexão, de estudo, de crescimento, a partir daquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra e a partir daquilo que o Senhor tem feito também na vida do Teu povo e em comunidades que tenham, Deus, se comprometido com o Teu Evangelho, se comprometido, ó Pai, com a Tua missão. E que assim seja na vida da nossa igreja, que assim seja na vida de cada um de nós, ao assumirmos esse compromisso, ó Pai, de sermos uma igreja fiel a Ti, uma igreja relevante, uma igreja, ó Deus, que busca o Senhor e que também busca pessoas, ó Deus, que estão vivendo longe do Senhor, que estão vivendo longe da Tua palavra, longe do Teu amor. Que nós, enquanto igreja, sejamos, ó Deus, esse canal de bênção do Senhor para a vida das pessoas e canal da maior bênção que nós podemos receber do Senhor, que é o Evangelho, que é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, que é a boa notícia de vivermos no reino do Senhor, que traz paz, que traz restauração, que traz salvação, que traz, ó Deus, a vida e vida em abundância. Que assim seja, ó Deus, nas nossas vidas, que assim seja na vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, de cada irmão e cada irmã também que nos acompanham pela nossa transmissão, que assistirão depois essa aula. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, hoje e eternamente. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe um bom domingo, né? E até
mais tarde, logo mais, às 19 horas.